porque o Irã ele fez uns ataques que se você for ver, é pinpoint, né? É o alfinete. Ele foi pegando os radares, centros de comando, ele deixou as pistas intactas. Falou, vou deixar a pista intacta para você, mas não vai te servir para nada. Porque sem uma torre, sem um centro de comando, sem os tanques de querosene, sem os paióis de munição e sem radar, você faz o que com uma pista? É uma autoestrada, mais nada. Então ele foi destruindo as instalações, né? Eu desconfio, isso aí eu não tenho como provar, é uma relação minha, mas que o que os Estados Unidos estão sem munição mesmo, todo mundo já sabe, eles não têm mais munição para continuar isso aí, a não ser que há um risco muito grande, mas eu desconfio que parte dessas munições foi destruída no solo pelo Irã, eles destruíram os paióis de munição, então eles sabiam muito bem. O que me surpreendeu nessa guerra foi a capacidade da inteligência militar do Irã em levantar alvos. Então hoje você não tem condição de fazer um ataque terrestre, cara. Se a campanha aérea já está indo mal, que dirá um ataque terrestre. E outra, uma coisa que não está circulando aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Nós fizemos um trabalho disso domingo com alguns especialistas. O Irã está devastando as posições americanas no Kurdistão iraquiano. E isso não está sendo falado. Parece que eles estão operando dentro, inclusive. Todas as principais lideranças a favor dos Estados Unidos, as principais bases, os americanos retiraram as baterias Patriot do Kurdistão, porque já não tem como defender aquilo. Então o que o Irã fez? Aquilo que no xadrez chama mexer a torre para salvar o rei. Eles já mexeram a torre no Kurdistão, o Kurdistão está garantido. Então a fronteira noroeste do Irã é praticamente impermeável. Não tem o que fazer. E assim, a imprensa não fala disso, né? Para eles o Kurdistão talvez nem exista. Mas o Kurdistão é uma peça-chave para o Irã e para o Iraque, e para os Estados Unidos também. Então o que eles fizeram? Eles devastaram as posições americanas no Kurdistão, isso está sendo pouco falado, mas nessa brincadeira eles defenderam todo o flanco noroeste, que era onde os Estados Unidos poderiam entrar. Então a situação que você tem hoje é essa, uma situação militarmente, até porque a época do ano dificulta. Nós estamos no verão iraniano, o verão do Oriente Médio é horroroso. Você não consegue fazer operações ali. Você teria que esperar um clima mais ameno aí lá pro, sei lá, setembro, talvez outubro. Eu acho muito difícil fazer Seria uma operação, para funcionar teria que ser uma operação numa escala... Ô Breno, é só lembrar do Saddam. Estamos falando de 400 mil homens. O Saddam tinha 1 milhão de homens. No mínimo 400 mil homens. Então, e aí tem a questão também da geografia, muito montanhosa no Irã, e aí você afunila passagens por alguns poucos locais que você consegue atravessar essas montanhas. Você não vai abrir uma nova estrada. Não tem. E outra também, aquelas montanhas do Irã, você olha ali e dá para esconder tudo quanto é tipo de arma, cara. É um solo bastante rochoso, né? Que é muito difícil você penetrar com bombardeios aquele tipo de solo. Eles estão acostumados a cavar lá há muito tempo. Então é um cenário perfeito para emboscada. O Trump ele entrou num buraco. É uma verdade, ele entrou numa... Eu acho que assim, gente, ele se embriagou com o sucesso dele na Venezuela e dali falou, agora tudo vai ser assim, daqui para frente tudo é desse jeito. E não é. Acho que uns 10 presidentes americanos passaram por ele antes e não mexeram com o Irã porque sabiam que era um problema. Eu acho que todo oficial do Pentágono com algum discernimento e com honestidade consigo mesmo, porque você tem que ser muito, para fazer uma análise decente, você tem que ser honesto consigo mesmo. Você fala, eu não quero ser enganado e não quero enganar o público. Eu acho que qualquer oficial do Pentágono que trabalha com uma base de honestidade consigo mesmo vai dizer, aquilo ali é uma campanha militar impossível. Impossível. O país domina a tecnologia de drones como ninguém. Mísseis, então, hoje, eu já vi gente falando aí, o Ted Postel, que é um cientista americano do MIT, e ele falou uma coisa, eu não sei até que ponto que é verdade, que eu não tive tempo de dar uma pesquisada, mas ele falou, os mísseis iranianos estão numa categoria superior ao Oryashnik russo. Eu não sei se é verdade isso, Breno, porque, né, precisaria de vários critérios, mas você nota que não fica a dever, porque é o que eu falei, tem uma acurácia muito grande. Se acertar um radar ou um avião no meio do deserto, como eles acertaram, eu calculei 800 quilômetros, e acertar no centro do avião, no meio do deserto, a 800 quilômetros de distância. Então, teria que ter uma precisão. E essa questão da resolução por diplomacia ou pelo uso da força. O Breno afastou a questão da utilização de uma bomba atômica.
Então, para que ainda temos arsenal atômico? Não, veja, a bomba atômica, ela se transformou, desde o momento em que ela foi usada pela primeira vez, ela se transformou numa arma dissuasória. Tá? Ela não é uma arma ofensiva, porque ela não pode ser usada como arma ofensiva. Sim, tá? Ela é uma arma que você recorre numa situação existencial. E quando ambos lados do conflito, no caso da Guerra Fria, possuíam essa arma, elas funcionavam como uma situação de mútuo bloqueio. Tá? De mútuo bloqueio. Os Estados Unidos, se somente eles detivessem a bomba atômica, provavelmente eles pensariam em utilizar a bomba atômica no Irã. Mas não é isso que acontece. Ou seja, se eles recorressem à bomba atômica no Irã, isso tem uma consequência sobre o comportamento de China e Rússia. Sim. Porque China e Rússia iam ter que olhar para o tabuleiro e dizer o seguinte: vem cá, usaram arma atômica no Irã, quem é o próximo? Se eles levarem o que eles querem com base na bomba atômica, nós somos os próximos na fila. Exatamente. Nós não vamos deixar isso acontecer. Ele precipita uma situação que, evidentemente, seria desastrosa. Né? Então, eu não acredito nessa hipótese mesmo. Acho que essa é uma hipótese extremamente remota, né? Para não dizer inexistente, extremamente remota. Agora, a relação entre diplomacia e força é histórica. Né? Ou seja, a diplomacia não funciona sem força. Também, não funciona sem força. O Irã tem uma enorme capacidade diplomática em função da sua resistência militar e em função do fato de que o Irã tem uma bomba atômica que ele pode usar, que chama o Estreito de Hormuz. É uma bomba atômica sobre a economia mundial. Sim. Ele estrangula o Estreito de Hormuz e, se necessário, ele também paralisa o fluxo do petróleo no Mar Vermelho, sim, com a atuação dos Houthis. Né? Sim. Em Bab el-Mandab, no Estreito de Bab el-Mandab, aquele ali que fica na rabeirinha entre o Iêmen e a Etiópia, né? Que é uma passagem até menor do que o Estreito de Hormuz. Fechou ali, segurou próximo de 1/3 do fluxo do petróleo mundial. Tá? Então, isso é uma bomba atômica que explode dentro das economias ocidentais, fora outros Estados produtos, Unidos. né? A gente já estão sendo afetados. Ali você tem uma produção de hélio que vai para semicondutores, então está afetando inclusive os parceiros comerciais. Várias outras cadeias de valores. Então, Taiwan, isso cria uma situação, se os Estados Unidos não têm capacidade militar de desmontar essa situação, como o Farinazzo já detalhou aqui, e por outro lado, o Irã é capaz de garantir esse controle sobre o Estreito de Hormuz, bom, mais cedo ou mais tarde vai ter negociação. Porque os Estados Unidos estão sendo pressionados pela sua própria crise econômica, pelo próprio processo inflacionário. E o Trump reage como siri na lata, porque ele não tem muitas alternativas. Ou ele senta para negociar seriamente, ou essa situação continuará atormentando a população norte-americana com reflexos evidentes, especialmente sobre o processo eleitoral. A situação eleitoral do Trump não é nada fácil. Claro que ele tem se movido para redesenhar os distritos eleitorais, há uma série de movimentos dentro dos Estados Unidos para tentar reduzir a derrota dos republicanos, especialmente na Câmara dos Representantes, ou até mesmo evitá-la, né? Que é um negócio que, se fosse em outro país, se fosse um país sul-americano, imediatamente estaria sendo denunciado como a pior ditadura do mundo. Né? Sanções, estão simplesmente redesenhando distritos, estado por estado onde os republicanos governam, estão sendo redesenhados distritos para garantir pelo menos 10 vagas adicionais para o Partido Republicano. Né? Isso é uma fraude em escala planetária. Né? Mas as pesquisas de opinião vão mostrando que a popularidade de Trump está lá embaixo. Né? A situação econômica do país está difícil, a inflação é evidente, o custo da energia, do combustível, cresceu muito. E isso tem tudo a ver com a situação que o Trump criou no Oriente Médio. Não foi o Irã que provocou essa situação. Quem provocou foi o Trump, ao apostar que seria capaz de sair vitorioso nessa guerra. Né? Então eu acho que a solução diplomática, ela mais cedo ou mais tarde poderá vir, ainda que ela seja provisória, porque eu volto a dizer, tem um cenário de fundo que fará com que esse conflito se alongue. Qual é o cenário de fundo?
uma hegemonia decadente, uma velha ordem mundial decadente, uma ordem unipolar, na qual os Estados Unidos davam as cartas. Essa ordem unipolar, ela está agonizante, ela não morreu ainda, ela está agonizante. E uma ordem multipolar, capitaneada pela China, que ainda não nasceu, ela está nascendo. Então, no choque entre essas duas ordens, é que nós estamos nesse momento. Enquanto isto não se resolver, todos os conflitos são latentes ou patentes, né? Nenhum conflito terá uma solução permanente, sustentável. Mas, no que diz respeito ao conflito de curto e médio prazo, só haverá um fim se os Estados Unidos negociarem seriamente com o Irã. E os Estados Unidos não têm outra alternativa, a não ser mais cedo ou mais tarde, negociar seriamente com o Irã. E essa é a dificuldade da equação norte-americana.